Vamos à palavra. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, capítulo de número 133. Vamos abrir esta manhã nesta porção da palavra. Que diz o seguinte. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 3, que é o capítulo total. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Versículo 3, vou repetir. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja engrandecido e glorificado através dessa palavra. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, o versículo número 3 é como o orvalho de Hermon. Nós estamos estudando a pregação dos montes. Nós estamos falando sobre alguns montes já há alguns domingos. E esta manhã eu gostaria de falar sobre este Monte Hermon, que significa o monte da unidade e da renovação. Ou seja, na medida que nós falarmos sobre esse monte, nós vamos ver que esse monte é um monte que produz vida, né? Então é algo maravilhoso falar sobre esse monte. E esse monte eu gostaria de basear em cima desse salmo em que Davi relata, né? Então ele diz o seguinte, o primeiro versículo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, a primeira simbologia do Monte Hermon é a unidade do povo de Deus. Então, a primeira coisa que esse Monte Hermon nos ensina, o quanto é bom, o quanto é maravilhoso, o povo de Deus andarem unidos. Davi, nesse salmo aqui, ele expressa a sua alegria de adorar a Deus em comunhão com os outros cristãos, com os outros crentes, né? É maravilhoso quando nós estamos aqui como igreja do Senhor, estarmos aqui unidos esta manhã, em comunhão uns com os outros. Eu senti o desprazer de fazer o culto aqui sozinho no início da pandemia. Não é fácil. Você fazer um culto fica parecendo uma coisa vazia, né? E nós podemos ver em Jesus Cristo o quanto o Mestre ele priorizava a comunhão. Quando ele caminhava, ele andava, ele sempre chamava os seus amigos, os seus irmãos, os seus discípulos. Quando ele celebrava a ceia do Senhor, ele chamava os seus amigos. No momento mais angustiante da vida dele, ali no Getsêmani, ele chamou os seus amigos para estarem com ele orando. Então, nós podemos ver o quanto é bom e precioso estarem unidos os irmãos. Acho interessante que Davi, nesse salmo, dá para entender que ele relembra
o passado de Israel. Porque Israel, logo quando passou o deserto, diz a palavra, diz a Bíblia que o povo de Israel foram divididos em 12 tribos. Ao longo do tempo, na medida que eles foram conquistando as terras de Canaã, esse povo foi se dividindo e eles foram se afastando uns dos outros e, acima de tudo, da presença de Deus. Isso aconteceu a tal ponto que Josué, no final do livro dele, ele relembra o povo: olha, vocês já estão seguindo outros deuses, vocês estão mudando o coração de vocês, a mentalidade de vocês, mas, no entanto, eu e minha casa, nós iremos servir ao Senhor. Diante dessa exortação de Josué, aqueles que estavam ali, eles voltaram para a presença de Deus e começaram a ter a unidade. Mas logo após, quando começou o tempo de juízes, o povo foi se esquecendo, os tempos foram passando e as pessoas foram esquecendo de Deus, por falta da comunhão, da unidade. E aquele povo sofreu muito. A Bíblia nos aponta que aquele povo, no tempo de juízes, eles andavam da forma como eles queriam andar, desejavam andar. Eles não tinham mais comunhão, estavam uma bagunça danada. E depois do tempo de juízes, passaram-se 3 séculos, cada um fazendo o que bem achava aos seus olhos. E o povo de Israel escolheram um governo monárquico. E esse governo, cujo primeiro foi Saul. Mas Saul, ele não agradou a Deus, ele se desviou de Deus. E logo em seguida, teve a coroação definitiva de Davi. E no governo de Davi, no reinado de Davi, foi onde o povo de Israel começou a se unir de novo, buscando ao Senhor. Quando Davi começou a reinar Israel, o símbolo da presença de Deus era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela não estava na presença, não estava em Israel, não estava em Jerusalém, não estava na presença de Deus. Não estava na presença daquele povo, perdão. E o que Davi fez? Uma das primeiras coisas que ele fez foi resgatar essa arca, para que a arca pudesse ficar em Jerusalém. E ali, o povo se reunia, e eles glorificavam a Deus diante da arca, em volta da arca. Então nós podemos entender que a própria Arca da Aliança, onde Davi recuperou, simbolizava a presença de Deus e a unidade do povo de Deus ali em volta. Então, queridos, Davi foi essa pessoa, que ele priorizava a unidade do povo de Deus. E é por isso que ele está relatando este salmo, o quanto ele estava alegre, vendo o povo unidos novamente. Eu fico imaginando Davi olhando aquela multidão, glorificando a Deus, unidos uns aos outros, e ele com o coração feliz, porque foi ele que foi um instrumento de Deus para exercer essa nova unidade. Ele foi o agente de Deus, para que o povo voltasse a se unirem novamente. Então, meus irmãos, é algo maravilhoso, eu fico imaginando ver o coração de Davi. Então a unidade traz o que para as pessoas? Uma satisfação plena no seu interior. Acho interessante também observarmos em relação à história de Davi, o tempo de Davi, a falta da unidade, ela traz grandes prejuízos, meus irmãos. Então, eu gostaria de alertar vocês na igreja esta manhã, que a unidade ela é fundamental
em todas as áreas da nossa vida. Ela é muito importante na sua casa, na sua família. Ela é muito importante na igreja. Ela é muito importante na sua convivência com amigos, no seu relacionamento entre amigos. A sua família, ela consegue ser abençoada quando ela é unida. Você jamais vai ter uma família abençoada se sua família ela é dividida. E assim também a igreja. Uma igreja dividida é uma igreja fraca. Mas, no entanto, uma igreja unida, ela é forte. Ela cresce, ela deslancha. Ela quebra muralhas. Ela avança. Ela experimenta milagres. Assim também na sua família, assim também no seu ambiente de trabalho, em todos os lugares. Portanto, quero que vocês prestem atenção. Nós, como cristãos, nós precisamos andar unidos em todo o tempo, em todas as áreas das nossas vidas, para sermos abençoados e, principalmente, em prol ao reino de Deus. Para o reino de Deus ser expandido, ser abençoado, ser abençoador, as pessoas têm que andarem unidas. Deus, Jesus e o Espírito Santo sempre andam unidos. E se nós observarmos a palavra de Deus, até o diabo, Satanás, com seus seguidores, eles andam unidos. Vocês já repararam, já viram isso na palavra de Deus? Até eles são unidos. Você vê o quanto é importante a unidade. Então eu quero mostrar para vocês o quanto Davi era um homem espiritual. Porque ele sabia que aquele povo ali unido, e eu quero que vocês entendam que quando ele buscou a Arca da Aliança, ele estava no início do seu reinado. E através dali ele se tornou o quê? Uma terra fortificada. Israel foi se fortificando ao longo do tempo do seu reinado. Porque ele entendeu que o povo precisava da unidade. Precisavam de ser unidos. E o motivo maior deles andarem unidos, eram buscando a Deus através da Arca da Aliança. Olha o quanto é importante isso. Então, meus irmãos, a falta da unidade, ela nos traz grandes prejuízos. E nós devemos cuidar como igreja a não deixar isso que aconteça onde estivermos. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de destacar em relação à unidade. A unidade, ela traz grandes benefícios, né? E nós podemos observar alguns benefícios, onde nós podemos aprender na palavra de Deus, e olhando também na perspectiva, na vida de Davi, pela perspectiva da vida de Davi, o quanto andar unidos é algo que nos abençoa, é algo que nos engrandece, e aquilo que a gente aprende. Nós podemos observar que Davi era um homem que amava e honrava. E você pode ter certeza que aqueles que estavam andando com ele ali observavam isso na vida de Davi. Davi amava quem, irmãos? A Deus. E ele honrava a Deus. Ele amava tanto a Deus e honrava tanto a Deus, que ele não foi capaz de matar o seu maior inimigo, Saul.
Então Davi foi essa pessoa. Davi era essa pessoa que servia, que ele se sujeitava, que ele suportava, ele perdoava, ele instruía, ele aconselhava. E todas essas características, nós podemos ver isso ao longo da vida de Davi. E a unidade, ela traz isso, meus irmãos. Você sabe por quê? Porque quando Davi pecou, um sacerdote chegou até ele e falou assim: Davi, você errou. Isso está escrito lá no Salmo 51, onde Davi reconhece, ele escreve o Salmo relatando que ele realmente errou. E ele reconheceu o seu erro, ele voltou atrás. Ele se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. Davi foi aquele homem que confessou seus pecados e orou. Nós podemos observar isso lá no Salmo 32, versículo 3 e 5. Eu gostaria que vocês abrissem junto comigo. Olha o que diz a palavra. Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então aqui no Salmo 32 também é um relato de Davi, onde ele recebe o perdão de Deus. E Davi, você pode ver que ele tinha essa unidade. Ele tinha essa unidade. Nós podemos ver que através da unidade, Davi foi aquela pessoa que admoestava, ele aconselhava. Sabe uma pessoa que ele aconselhou muito? Se vocês puderem anotar aí essas referências para vocês lerem depois. Ele aconselhou muito Salomão, o seu filho. Ele queria que Salomão vivesse de uma forma íntegra. Ele ensinou tudo para Salomão. Salomão ouviu tudo do seu pai, a forma como ele deveria andar. Davi, ele consolava e ele edificava as pessoas. Existe na Bíblia uma pessoa chamada Mefibosete. Esse homem, ele foi filho de Jonatas, neto de Saul. Esse menino, ele nasceu com a perna manca, ele nasceu defeituoso. E diz a palavra de Deus que quando Saul morreu e Jonatas morreu, Mefibosete, ele foi morar em um lugar muito ruim, onde as pessoas passavam fome, onde as pessoas passavam momento escassez, passavam necessidades, viveu um bom período da vida de uma forma muito triste, muito angustiante. Ele foi levado com a sua serva. No entanto, Davi foi aquele homem que se lembrou de Jonatas. A Bíblia aponta numa época um período de 20 anos, quando Davi se lembrou de Mefibosete. E ele chama Mefibosete para perto dele. Ele abençoa Mefibosete, restituindo aquilo que o pai dele havia deixado para ele. E o melhor de tudo, que Mefibosete, a partir daí, ele sentou à mesa do rei todos os dias. Então, Davi nos ensina que ele era um homem que consolava as pessoas e edificava as pessoas. Ele gostava de estar próximo das pessoas. Ele gostava de abençoar as pessoas. E essa simbologia da unidade, meus irmãos. Quando nós estamos unidos, nós aprendemos uns com os outros a amar e honrar.
Nós aprendemos a servir, nós aprendemos a sujeitar-se, nós aprendemos a suportar, a instruir, a confessar, a admoestar e a consolar. Olha o quanto é importante andarmos unidos. O seu amor, Irã, me constrange. Eu não consigo amar como você ama. Mas quando eu olho para você, o seu amor, aí eu quero amar assim como você ama. É assim. Nós conseguimos ser instrumentos uns dos outros. Conseguimos ser instrumentos para os outros. Nós aprendemos uns com os outros. E Davi foi aquele homem que ensinou muito para aquelas pessoas que estavam ao redor deles. Terceira coisa que eu gostaria de destacar aqui a respeito do Monte Hermon, que o orvalho do Monte Hermon traz renovação, porque esse monte é muito fértil e produtivo. O Monte Hermon, meus irmãos, ele tem uma altura de 3.000 metros. E ele se destaca como um dos pontos mais altos de todo Israel, por ser constantemente, acima de tudo, um monte com neve. Porque ele era muito alto, a neve cobria o Monte Hermon sempre. Então, meus irmãos, e o orvalho existia naquele monte. O orvalho, ele desce dele permanentemente, renovando todas as áreas circundantes, regando a terra e alimentando os córregos e rios daquele lugar. Inclusive, o Rio Jordão. Ou seja, o monte alto, cobrindo neve, ele produz o orvalho, e o orvalho vai descendo e vai produzindo vida aonde ele passa. Aonde ele passa. Então, meus irmãos, este orvalho, ele aponta para o poder da renovação que há naqueles que estão em unidade. O que significa isso? As pessoas, quando elas estão unidas, é algo muito abençoador. Mas nem todos estão na mesma espiritualidade. Nem todos estão naquele momento feliz, aquele momento pleno. Acontecem de que muitos que fazem parte dessa unidade estão passando por tempo de sequidão. Está no deserto. Está sem vida. Está precisando de alguma coisa. Está precisando de quê? De um orvalho. De uma água. E quem vai produzir essa água para essa pessoa? Esse renovo, essa fertilidade, essa ajuda. Somos nós. É o povo que está unido. É o povo que está junto uns dos outros, ajudando aquele que precisa ser ajudado. Então, meus irmãos, nós somos os orvalhos de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia nos aponta que nós somos os orvalhos. Aquele povo que vai trazer vida para aquele povo que precisa de um renascimento. O Monte Hermon aponta para isso. Aí você vê, por isso que Davi associa a unidade do povo de Deus com o Monte Hermon. Porque ele entendia, ele olhava para o Monte Hermon e ele via que o Monte Hermon era aquele monte que produzia vida. Que jogava orvalhos, que abençoava,
Aquela planta que estava seca, aquele rio que estava seco, o orvalho passava e trazia vida. O orvalho renova. E Davi entendia isso. Creio eu, meus irmãos, que muitos precisam de um renovo. E se nós quisermos sermos canais de renovo das pessoas, para as pessoas, nós precisamos serem unidos. Amém? Então, queridos, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus nos aponta que, ainda que passemos por períodos de sequidão, quando unidos como o corpo de Cristo, nós somos renovados, pois passamos a andar junto com a nossa família de fé. O orvalho renova. Deste modo, lugares antes inóspitos, onde não há vida, têm sua esperança renovada pelo orvalho do Hermon e começam a florescer. Então, se nós olharmos pela figura da Bíblia, o Monte Hermon é a presença de Deus. E a igreja dele é o orvalho, que vai trazer vida para aquelas pessoas que estão mortas. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Amém. Quarto ponto que nós podemos destacar e aprender a respeito do Monte Hermon é sobre as águas. As águas do Monte Hermon nos permitem que frutifiquemos. As águas que descem do Hermon permitem que a terra se torne fértil e assim produza muitos frutos. A palavra de Deus diz: Jesus, ele se autodenomina: eu sou a videira verdadeira. Aquele ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Mas aquele que está ligado na videira verdadeira, esse produz o quê? Muitos frutos. Nós podemos ver Jesus nesse monte. E a água que produz vida nesse monte é a água do Espírito Santo. É a água que vem de Deus. E aquele que experimenta dessa água nunca mais voltará a ter sede. Estas abundantes águas que tem no Monte Hermon, que o Monte Hermon produz, apontam para uma igreja vivificante, uma igreja unida pelo Espírito Santo, que lhe dão condições de frutificar. E que tipos de frutos nós podemos levar para as pessoas? O amor, o arrependimento, a produção de boas obras. Está tudo aí na Bíblia, gente. Depois vocês olham. Desenvolvimento de dons, talentos, ministérios. Essas coisas fazem com que a igreja seja edificada. Essas coisas fazem com que a sociedade seja modificada para o bem. E essas coisas glorificam a Deus. Então, meus irmãos, o Monte Hermon, ele nos dá a capacidade de produzir frutos.
E para produzirmos frutos, a igreja precisa estar unida. Todos nós precisamos estarmos ligados a uma mesma videira, a uma mesma planta. Porque essa água só passa nessa planta, ela não passa em outras plantas. Não passa. Você vai entendendo que as coisas vão se encaixando? E Davi olhando para o Monte Hermon e observando todas essas coisas. O quanto esse homem era instrumento de Deus. Então, meus irmãos, esse foi mais um ensinamento que o Monte Hermon nos traz. Outro exemplo. O Monte Hermon nos lembra do valor da unidade. Salmo, vou voltar ali que eu saí. Salmo 133, verso 2 diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Meus irmãos, o que Davi está dizendo aqui, que a unidade é algo muito precioso. É algo maravilhoso. Este salmo mostra que a unidade, ela é rara, ela é preciosa e ela é incomum. Mas que ainda assim, ela deve ser buscada por todos para uma igreja fortalecida e edificada. O orvalho do Hermon, ele trazia benefícios a todos e eram alcançados por ele. A fragrância do óleo de Arão, que era o exemplo da unidade, ela agrada o coração de Deus e faz com que todos sintam o perfume de Cristo em nós. Eu queria que vocês entendessem a respeito do óleo sacerdotal. O óleo sacerdotal, ele era preparado, foi preparado conforme as orientações dadas a Moisés por Deus. E esse óleo, ele continha especiarias raras. Ele era muito cheiroso. E ele era derramado em abundância na consagração do sacerdote. Ele não era só um pinguinho. Ele era derramado em abundância, a tal ponto que quando descia na cabeça de Arão, esse óleo descia com abundância, ele descia pela sua cabeça, passava pela sua barba, e depois da sua barba ele escorria pelas suas vestes. E esse aroma, esse óleo, ele produzia um cheiro muito gostoso, algo precioso, algo maravilhoso para as pessoas que estavam próximas. Então, meus irmãos, o que Davi está querendo dizer a respeito deste versículo é que esse óleo, ele era muito precioso. Vocês estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Você vê o quanto a unidade, que aponta para a unidade, ela é preciosa, ela é rara e ela é incomum. E ela precisa ser buscada por nós todos os dias. E a unidade, meus irmãos, ela não é algo fácil de se viver não, viu? Ela não é fácil de se viver. Para sermos unidos, nós precisamos aprender uma coisa.
a sermos submissos. Se você olhar para a vida de Arão, para a vida de Moisés, que eram aqueles homens que estavam seguindo levando aquele povo para o caminho, nem todos concordavam com eles, mas aquele povo seguia eles. Eles andavam unidos, mesmo em discordância, eles andavam unidos. E o que acontecia com aquele povo? Qual era o resultado disso? A unidade trazia sobre eles sustento de Deus. A palavra de Deus nos mostra que aquele povo foi sustentado por Deus durante 40 anos. Mas eles estavam ali juntos. Mesmo aquele que não estava concordando. Mas ele estava sendo sustentado com o maná, com a coluna de nuvem, com a coluna de fogo. E não foi pouco tempo, não. Foram 40 anos, todos os dias, aquele povo sendo sustentado pelo Senhor. Eles estavam andando unidos. Então, devemos ver o quanto que isso é importante, meus irmãos. Porque hoje é muito fácil nós não queremos andar mais unidos, pelo simples fato de não sermos submissos. Aquele povo era submisso a Moisés, a Arão. Hoje a coisa mais fácil que tem são as pessoas que não são submissas aos seus líderes religiosos. Não concordo, estou indo embora. Simples assim a realidade de hoje. E acaba perdendo a bênção. Porque ser submisso, queridos, é um princípio. E esse princípio ele não pode ser quebrado. Se você quebra esse princípio, você está quebrando a sua vida com Deus. Então é algo espiritual que nós devemos sempre relevar. E essa fragrância do óleo de Arão, que simbolizava o exemplo de unidade, ele agrada o coração de Deus. E por ele agradar o coração de Deus, Deus abençoa aquele povo que está unido. Sexto, e já terminando, o Monte Hermon nos lembra sobre a extensão da unidade. 133, versículo 3, diz o seguinte: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Meus irmãos, aqui está falando de dois montes, Hermon e Sião. A Bíblia nos aponta que o Monte Hermon ficava em torno de 800 metros de distância de Sião. E o texto aqui registra que o orvalho chegava até Sião. Isso é algo maravilhoso. Eu estava estudando a respeito disso. Esse estudo aponta que era possível chegar o orvalho até Sião por causa do vento. O vento que era muito forte, que ele atinge até 200 quilômetros por hora. E esse vento levava o orvalho até esse lugar de 800 metros de distância. E esse vento, meus irmãos, também simboliza o quê? O sopro do Espírito que habita em nós. Quando Jesus
tem o seu diálogo com Nicodemos. Ele explica isso para Nicodemos, falando a respeito do Espírito. A gente não sabe para onde o Espírito vai, e nem de onde ele vem. A gente consegue ouvir, mas a gente não sabe onde ele vai. O que significa? Que a nossa unidade, ela pode ser tão abençoadora, que ela pode alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas, sem a gente saber, sem a gente ter noção. Vou exemplificar aqui. Vamos fazer uma obra missionária. Se todos forem juntos, unidos, as pessoas onde vão receber essa missão, elas vão ser impactadas pelo poder do Evangelho. Agora, se for só um ou dois, não vai ter a mesma força que se a igreja toda buscasse essa unidade para fazer o mesmo trabalho. Então Davi teve essa perspectiva espiritual para falar essa verdade. Que nós como igreja precisamos praticar a unidade que há em Cristo. E nós como igreja não podemos ser uma panela fechada. Mas nós devemos incluir também os novos, que hão de se integrar à igreja. Meus irmãos, pelos olhos da fé, eu vejo essas cadeiras aqui todas cheias. Eu vejo. Mas isso requer o quê? Trabalho, força e unidade. Se só eu tiver esse desejo nunca vai acontecer. Agora, se vocês desejarem junto comigo essas cadeiras todas cheias, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Porque você vai ser estimulada por Deus a querer chamar uma pessoa para estar aqui. E o Espírito Santo é que vai fazer a obra. É o Espírito Santo que vai soprar o sopro sobre essa pessoa. E vai fazer com que essa pessoa se infiltre nessa unidade. Gente, meus queridos irmãos, este salmo são apenas 3 versículos. Mas é um versículo muito rico, muito abençoador. Nós podemos tirar outros estudos, nós podemos aplicar em outras coisas sobre este salmo. Mas eu quero parar por aqui e mostrar o quanto esse monte é um monte importante para as nossas vidas. É um monte em que nós podemos aprender e podemos praticar aquilo que ele nos ensina, para termos uma vida abundante e para vermos a glória de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. E creio eu que esse não é apenas um desejo meu, mas é um desejo de Deus. E eu tenho certeza que é o desejo do seu coração também. Tenho certeza. Nós gostamos de frutificar. Nós gostamos de produzir. Nós gostamos de gerar vidas. Nós não gostamos de ficarmos inércios. Não gostamos. Não gostamos de ficar como aqueles parasitas. Nós gostamos de fazer as coisas acontecerem. Eu conheço vocês, meus irmãos. Eu sei que vocês gostam de fazer isso. Agora, muitos de nós precisamos sermos estimulados a fazer aquilo
que é predominante para o reino de Deus. E eu creio que esta manhã, se você assim permitir, Deus trabalhar no seu coração, você vai ser um grande orvalho de Deus. Você vai ser aquela pessoa que vai frutificar muito para a glória de Deus. Mas não esqueça que para que isso aconteça na sua vida, você precisa andar em unidade.